E olha, para o governador de São Paulo, João Dória, a operação da Polícia Federal contra Wilson Witzel indica uma escalada autoritária por parte do governo de Jair Bolsonaro. Afirmou: independentemente da análise e toda a investigação necessária deve ser feita, onde há suspeita, a operação, que foi anunciada antecipadamente por uma deputada aliada e comemorada pelo presidente, insinua a escalada autoritária, e isso é preocupante. Para o governador, a sinalização da operação de hoje é grave, abro aspas mais uma vez. A utilização da PF para intimidar adversários, seja na política ou fora dela, deve ser condenada pela sociedade, fecho aspas. A fala de Dória encontrou eco nas conversas entre governadores inimigos de Bolsonaro. O comunista Flávio Dino, por exemplo, enfatizou a comemoração da operação como algo que compromete a lisura da investigação. E aí, Augusto, e essa reação dos governadores em apoio ao Wilson Witzel do Rio de Janeiro? Olha, eu acho que a Polícia Federal teve nos últimos anos, a propósito até da entrevista com a deputada Carla Zambelli, eu queria registrar o seguinte: a Polícia Federal vem tendo nos últimos anos um desempenho impecável. Não é por acaso que se trata da única instituição que é aplaudida quando passam seus representantes dos desfiles de 7 de setembro. O povo respeita a Polícia Federal, que já foi contaminada no passado recente aí pela corrupção, e dela se livrou para hoje servir como um modelo, né, para outras entidades, instituições, quaisquer ramificações do Estado ou do governo que queiram merecer a confiança, né, da população brasileira. A saída do ministro Sérgio Moro provocou críticas por parte de quem antes se dava muito bem com ele, etc., mas não podemos excluir, não podemos reescrever um capítulo da história brasileira muito importante para quem é efetivamente honesto e respeita a lei, né? O Sérgio Moro, ele acabou por encarnar a Lava Jato, ele é a representação dela, porque foi quem a liderou. A Operação Lava Jato ensinou ao Brasil que a lei pode e deve e pode valer para todos são iguais perante a lei. A Operação Lava Jato lembrou essa norma fundamental. A Operação Lava Jato ensinou todos, tem lugar na cadeia para todos. E o povo aprendeu com a Polícia Federal, também com o trabalho da Polícia Federal, o trabalho do Ministério Público e da magistratura, no caso representada pelo Sérgio Moro, aprendeu que tem lugar para todos na cadeia, que não é só, a cadeia não se limita apenas a alojar pobres, pretos e prostitutas, mas também políticos, né? Tem um quarto P, isso aí. E o brasileiro entendeu o que significa a corrupção, tá? Os efeitos deletérios da Constituição sobre uma nação, sobre o Brasil. Então, é o seguinte, cuidado com as críticas à Polícia Federal, porque até agora o desempenho dela tem sido impecável. E há motivos de sobra para que fosse feita essa operação envolvendo o governador Wilson Witzel. O presidente Bolsonaro errou ao comemorar a operação, porque senão daqui a pouco ele pode também condenar. A Polícia Federal deve agir com autonomia, como está agindo, ela sabe o que faz, tá? Se um grupo não investiga, o outro investiga, ela é saudavelmente autônoma nessas operações, e ela fez apenas mais uma investida contra um corrupto que vai ter provas contra ele difíceis, né? Complicadíssimas. O Wilson Witzel não vai resolver o problema que ele está começando a enfrentar com discurso político. Ele que trate de arranjar álibis convincentes, porque a Polícia Federal sabe o que faz e não tem perigo dela aparecer às 6 da manhã na casa do Zé Maria, do Fiuza, do Vitor, nem aqui, na minha. Ela sabe onde vai. Os endereços são escolhidos com muita correção. Então, mais respeito com a Polícia Federal.
Ô Fiuza, e você, estranhou essa reação dos governadores, como Dória, falando em escalada autoritária depois dessa operação de hoje? Zé Vitor, acho que o Augusto já esgotou, né? De fato, a gente tem uma torrente, uma cachoeira, né, de sinais, de indícios, de evidências de corrupção em torno do governador Witzel, né? É urgente que se faça esse esclarecimento, porque a quantidade de roubo, né, já demonstrado pelo próprio Tribunal de Contas, e o prosseguimento dessa situação, imagina, vários desses contratos estão em vigor. A organização social lá, ela tem meses ainda de contrato, né, como o Zé Maria já recitou aqui, o Augusto, recitou, né, os valores que estão sendo aportados. Se isso é um esquema de corrupção, e tem todos os sinais de que possa ser, qual é a crítica à operação da Polícia Federal? Fica até suspeito. O que eu acho, sim, que há uma politização muito grande de todos os lados, evidentemente, a conjuntura brasileira está muito confusa. E acho que, como o Augusto também já citou, inclusive em pergunta à deputada Carla Zambelli, algo que poderia ser passível de crítica poderia ter sido, de fato, a reação do presidente Bolsonaro. Né? Porque acho que a reação mais republicana do presidente numa situação como essa, eu confio na Polícia Federal, no trabalho dela, seja ele qual for, ou até nem dizer nada. Então, é claro que o Bolsonaro fez política também. Ele deve achar que o povo está vendo, está suspeitando de que há corrupção e corrupção pesada no Rio de Janeiro. E eu acho que ele fez política, falou para o público, e aí talvez, se os governadores quisessem fazer uma crítica, não de uma escalada autoritária, né, a não ser que eles tenham informação que a gente não tem aqui, mas que a operação, como Augusto já disse, a Polícia Federal é uma das instituições mais republicanas do país, e tem um currículo extenso demonstrando isso. Quer dizer, você chamar uma operação, tentar confundir uma operação da Polícia Federal, né, como se fosse uma operação opressora, obscura de forças de Estado, não está correto. Né? Agora, de fato, se eles queriam fazer a crítica, eu acho que é passível de crítica, seria de fato. Tem uma tese, né, de que o presidente interfere, isso está sob investigação, então acho que a crítica seria mais sobre a forma como o presidente Jair Bolsonaro reagiu.